fazer essa gravação e acho que a gente inicia com quem? Eu vou começar a inicialização aqui, professora. Tá bom, então deixa eu apresentar aqui. Boa noite a todos, sejam muito, muito bem-vindos. Hoje estamos aqui na defesa de trabalhos dos acadêmicos de tecnologia e hoje eles estão apresentando as profissões, certo? E todos o desenrolar de cada profissão. Hoje a gente conversa com a equipe aqui do Guilherme. Boa noite, Guilherme, tudo bom? Boa noite, professora. Boa noite a todos aqui. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Desculpa aí os técnicos que a gente acabou acontecendo aí. O nosso grupo aqui, né, vai tratar basicamente aqui do front-end, né? A gente conseguiu aqui tratar não só do front-end, mas a questão do mobile aqui também. Trazer um pouco para vocês aqui a experiência de como é um pouco da ideia do trabalho, né? A gente tem aqui o nosso grupo convosco aqui por mim, né, pelo Carlos, o Rafael Duarte, no caso, o Rafael Vieira, temos o Rodrigo Queiroz, o Lucas Leal, o Lucas Nobre, o Vitor Mendes, Luiz Paulo e o José Souza aqui, né, que está colaborando aqui com a gente. Pode passar aí. Bem, o objetivo aqui, né, do nosso trabalho vai ser basicamente apresentar, né, as áreas de atuação aqui, né, que a gente tem e destrinchar, como a gente colocou aqui no próprio roadmap, né, para a gente ter uma noção de como que funciona a carreira, para ter uma noção de como que vai funcionar, né, não só a questão do front-end, mas também a questão do mobile, né, para você ter o pessoal, de modo geral, aqui ter uma noção de como atua, de como basicamente a ideia de como ingressar nessa carreira, né. Aí a gente tem aqui um sumário, basicamente, que eu estou na introdução aqui, né, já sendo realizada, né, a gente tem as missões, valores e o desenvolvimento de como um todo que vai ser passado no decorrer, né, seguindo a conclusão ali também. A missão, os valores a gente pula e a gente começa aqui com a questão do front-end, tá? Pode passar aí. Bem, aqui, de modo geral, aqui a gente tem o nosso mapa mental, né, começando aqui pela questão do front-end, né, como vocês podem ver. E aí, pode passar também já o slide. Esse daqui é mais de modo geral para a gente ter uma noção como um todo, né? Vocês podem ver que tem a questão... Volta lá rapidão, fazendo um favor. Aqui a gente tem a questão do conhecimento, como vocês podem estar vendo ali, que a gente vai destrinchar um pouco, cada um vai falar um pouco. A questão do diferencial do mercado, a atuação, a carreira e as oportunidades que tem, né, no mercado, tanto do mobile, bem como a questão do front-end propriamente dito. Pode passar aí. A imagem que a gente escolheu aqui no grupo, basicamente a gente escolheu essa imagem aqui, né, que mostra um pouco aqui do desenvolvimento, a questão da atuação, né, propriamente do código. A gente tem um pouco aqui da questão que até foi abordado no grupo anteriormente, aqui nos outros grupos, né, que é a parte da participação. Você vê que nenhum dev ali vai estar trabalhando exatamente ali sozinho, né, principalmente se ele for um júnior, alguém que está começando, ainda é um pouco mais difícil, né, e sempre ter alguém ali para auxiliar, né, no trabalho é interessante. Aí também a gente mostra aqui que é a questão do ambiente de desenvolvimento, que é praticamente a parte ali do front-end, montar as interfaces do usuário ali, seja web e algumas até aplicações também, futuramente na questão até dos aplicativos. Pode passar aí também. Certo, a parte de conhecimento aqui, né, o Lucas Leal tá aí? Acho que o Lucas Leal, ele teve uma dificuldade ali para conseguir entrar, aí ele ficou passou para a gente que talvez não ia conseguir entrar, então vou só cobrir a parte dele aqui também, que é a questão do conhecimento, né? Basicamente, a gente tem a questão dos ambientes, que é a integração ao desenvolvimento, né? A parte básica do conhecimento se refere ao quê? Basicamente, o básico, né? Assim, para você conseguir entrar na área de front-end, para você conseguir trabalhar nessa área, alguns conhecimentos básicos têm que estar ali presente, né? E, obviamente, para você ser um programador, o básico ali que você tem que ter a noção de lógica de programação, né? Você tem que ter a questão de conhecer HTML, CSS, JavaScript, que são linguagens, aí o JavaScript, a gente fala até que é tipo uma tríade, vamos dizer assim, né? Que é a HTML, que é uma linguagem de demarcação, apesar de não ser uma linguagem de programação, tem a CSS, que é uma linguagem mais de estilização, e o JavaScript, que é propriamente dito uma linguagem de programação. Relativamente uma linguagem bastante, não é fácil, mas é uma linguagem que nenhuma linguagem de programação, normalmente, ela é difícil. Não, falei errado, desculpa. É fácil. Mas a questão é que existem linguagens em seus níveis e cada uma sendo um pouco mais difícil que a outra. E você comparando, ela é uma linguagem bacana para você entrar de entrada. A gente, que o pessoal falou anteriormente, a questão do Python para back-end é interessante também. O JavaScript é praticamente ali domínio na web, né?
é interessante, pessoal, conhecer a questão do que é o HTTP, o DNS, os hostings, onde ficam armazenados os sites, né? A questão do Git, o GitHub, onde o dev, né, principalmente júnior, e pleno também, vai querer colocar ali os seus códigos, tudo aquilo que ele vai estar trabalhando, né, para estar demonstrando o que ele sabe fazer, né, para os recrutadores, para as pessoas que possam ter interesse em contratá-lo, né. Pode passar. Bem, a parte do diferencial aqui, né, basicamente é aquela parte que refere-se à experiência do usuário, né? Uma das coisas interessantes que a gente pode ver é na parte propriamente dita aqui, da questão que é o seguinte, algumas pessoas que desenvolvem na parte do front-end, nem todas elas estão referencialmente trabalhando na parte de experiência do usuário. Existem muitas pessoas que trabalham na parte de experiência que não é necessariamente um programador. Algumas pessoas apenas trabalham no layout do site e cada vez mais tem mostrado a parte de necessidade do programador, às vezes, ali conseguir ter essa experiência também, para agregar, né, justamente ser o diferencial dessa pessoa. Ele ter ali a capacidade de utilizar sua experiência para montar um site bacana, já tem o conhecimento dessa parte, não só de ir lá e codar, montar o site, receber, às vezes, no caso, existem aqueles programadores, igual eu falei aqui, que só fazem a parte de código. Então, tem o cara que vai lá e faz o layout do site, ele só pega o layout e faz igual, transforma o desenho no site, né? O aplicativo, o desenho do aplicativo web no aplicativo propriamente dito. Fazer as chamadas de API, né? Que basicamente o API nada mais é do que algumas formas de... São basicamente, como é que eu posso dizer assim de forma tranquila, seria não necessariamente você, às vezes, tem que reinventar a roda, vamos dizer assim, você, às vezes, tem que fazer o acesso a algum tipo de informação, seu aplicativo, por exemplo, vai querer acessar, por exemplo, o Google Maps, né? E você não precisa desenhar o mapa todo, você pode ter uma API do próprio Google Maps para você colocar, por exemplo, o Uber, vai utilizar a API do Google Maps dentro do próprio Uber ali, por exemplo, ou seja, o mapa do Google Maps já existe, né? Então, diversas APIs que vão facilitar o seu site está ali associado, às vezes, a API de questão de pagamento, e assim sucessivamente. Conhecer frameworks, como os outros grupos falaram anteriormente, né? É interessante a parte de conhecer esses frameworks, que nada mais são ferramentas que facilitam o seu trabalho. Tem o React, né? O React Native, tem a questão do Node também, o Vue, que são basicamente ferramentas que vão ajudar você a trabalhar mais rápido. E é interessante também sempre ter a questão de responsividade, né, na parte da programação ali. Afinal, você vai querer que o seu site funcione, seja ele um site, um aplicativo web, que ele funcione da mesma forma no computador, que ele funcione também no celular, maior ou menor. Então, o desenvolvedor web saber fazer esse tipo de habilidade é interessante. Eu vou falar sobre as áreas de atuação do desenvolvedor front-end, né? Entre elas, eu posso citar aqui só ver aqui, a construção de interfaces, né? Em websites, em sites mesmo, na implementação do design, na correção de erros visuais e na monitoração de experiência do usuário. Ou seja, ele é responsável, né, por colocar em prática, através de códigos, o design de um site, da interface dela. É isso que essa é a atuação do desenvolvedor front-end. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é José. E aí eu vou falar um pouco sobre a questão salarial, tá, em relação a essa carreira. Esses valores eles podem variar aí de 3 mil, né, como júnior, iniciante, pleno, a experiência aí mais ou menos de 2, 3 anos, ganhando aí 4.500, né? E como sênior, chegando até uns 10 mil, podendo variar esse valor. Por que variar? Uma vez que esse profissional ele consegue dinamizar o seu trabalho, mesmo ele sendo CNPJ ou sendo CLT, ele consegue projetos, né, pessoais, pode-se dizer assim, e aí com isso ele consegue uma renda por fora. Então, a gente tem essa base salarial, porém, mais uma vez falando, ele consegue
alguns projetos e variasse aí esses valores. Em relação à questão da CLT, geralmente não é tão assim visado por conta do valor fixo, né? Chegando aí mais ou menos uns 5 mil. E com o CNPJ, ele tem essa parte que pode estar participando, né? Esses ganhos podem ser variados com base nesses mesmos projetos, tá? É possível conseguir jobs em projetos de curta duração, com atualização de site ou criação de site one page, com remuneração variando de R$ 1.000 a 3.000 por projeto. Então, se a pessoa consegue uma quantidade de projetos específicos aí, ele aumenta aí essa faixa salarial, tá? Em relação à experiência para envolver esse salário, para esse profissional, quanto mais tempo ele tiver como dev, desenvolvedor, mais vai cair diferentemente dos detalhes, onde quanto mais tempo você tem, por exemplo, como a minha pesquisa, né, em relação à idade 50 mais, para o mercado de trabalho um pouco mais atrativo por conta da experiência que esse profissional adquiriu com o tempo. Pode passar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Carlos Eduardo e eu vou falar para vocês aqui um pouco do mobile. Bom, vocês puderam ver a front-end aí bem explicado, não tão bem explicado, porque faltou a gente entrar em muitos outros detalhes, mas vocês entenderam um resumo bem. E é isso que a gente vai fazer aqui com o mobile também. Vamos fazer um breve resumo. O desenvolvedor mobile, ele tem um esquema dividido em 5, praticamente. O conhecimento, o seu diferencial, a atuação, a carreira e as suas oportunidades. Então, para a gente entender melhor, vamos começar pelo conhecimento. Vitor, tá aí? A Alô, parte Vitor? de conhecimento ficou. Oi, aqui sim. Opa, Começar vamos a lá. falar. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouco sobre a carreira mobile. A carreira mobile refere-se a um desenvolvimento e criação de aplicativos móveis para dispositivos como smartphone e tablet. Essa carreira está relacionada à programação e design de móveis e interface visual para dispositivos. Alô? Tá tudo bem aí? Escutando? Vocês estão me escutando? Oi? Sim, Vitor. Pode continuar, Vitor. Quando o colega Pera, iniciar, quem está falando agora? é o Vitor? É o Vitor? Vocês estão seguindo o que a gente mandou lá no grupo, né? Vocês estão seguindo o slide aqui. Que agora quem ia falar era para ser o Rodrigo, né? Ou eu confundi? Rodrigo, é? Não, tá certo, é para ser o Rodrigo mesmo. O Rodrigo vai falar conhecimentos. Então, tô mal aí. Falar que era eu. Então, vamos lá, Eu turma. confundi teu nome. Desculpa. Boa noite, professora. Boa noite, Tranquilo, meninos e meninas. tranquilo. Boa noite, boa noite. Falar um pouquinho sobre o conhecimento. Ambientes integrados, gerenciamento de bancos, de dados, lógica de programação, definição de dispositivos, conhecimento de linguagem de programação e o GTI e GTI-HUT. Na parte de ambientes integrados, temos, enquanto isso, o ambiente de desenvolvimento integrado, IDE. IDE é usado dentro do ambiente de desenvolvimento para facilitar várias ferramentas de programação em um aplicativo. Isso ajuda os desenvolvedores a simplificar o processo de desenvolvimento de software.
De um modo geral, o termo ambiente de desenvolvimento inclui todo o ambiente, desde o desenvolvimento de preparação até os servidores de produção, enquanto o IDE refere-se simplesmente ao aplicativo usado para decodificação. Como desenvolvedor de aplicativos de software, uma tarefa complexa e moderada. O ambiente de desenvolvimento pode ser uma boa solução para aumentar a eficiência e a produtividade dos desenvolvedores. Por isso, o motivo é explicadamente o ambiente de desenvolvimento junto com o IDE. Com os mais detalhes incluídos o motivo para usá-lo em seus dispositivos, seus tipos de dispositivos, né? E gerenciamento de banco de dados. Sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, uma guia com informações. Vou falar um pouquinho aqui. Aprimorou a criação em relação com segurança de armazenamento de dados, disponibilidade, informação, uma das tarefas. Aí vamos lá. De modo geral, o sistema de gerenciamento de banco de dados, o SGDP, são softwares responsáveis por gerenciar acesso, armazenamento, a organização, a manipulação de dados em banco de dados, utilizados para fornecer uma interface entre usuários e dados armazenados em um banco de dados. Na área de TI, na área da informação, gerenciamento de informação, precisa entender profundamente os conceitos, recursos oferecidos pelo o SGBD, para criar aplicação utilizadas essa engenharia de forma diferente e segurança, né? Instalar configuração, gerenciamento aos SGBD, utilizado pela organização, garantindo integridade, disponibilidade, segurança dos dados e armazenamento, disponibilidade, acesso a departamentos, assim como realizar manutenção, prevenção, correção dos SGBD, assegurando que lhes funcione de maneira adequada atendamente à necessidade das organizações. Essa foi um pouquinho sobre o gerenciamento de banco de dados. Na parte de mobile, temos também a lógica de programação. Certamente que a lógica de programação é um modo de como escrever um programa de computador. Um algoritmo é a sequência de passos para ser executados de uma função. Um exemplo de algoritmo fora da computação é uma receita de bolo. Na receita de bolo se segue os princípios, o passo a passo para poder... É como se fosse uma lógica de programação, a linguagem, né? Tem vários tipos de linguagem. Só que na parte de mobile a gente usa mais como os aplicativos Android, o Java, a Java, como é que eu posso dizer? É mais utilizada. A linguagem de programação é como uma língua normal. Um grupo de palavras simplificado. No caso de programação, a maioria das linguagens é escrita em inglês, né? E no caso, algum dos programas são mais escritos são definidos na forma inglesa, onde a maioria quem está começando na área de programação tem que ter um pouco de noção de inglês. Essa linguagem faz no computador, né? Essa é a minha final. Então, foi um pouco sobre a linguagem de programação. E são os dispositivos, né? O conceito. Conceito de dispositivo são vários tipos de dispositivo. Dispositivo nós temos aqueles relógio digital, termômetro. Só que na parte de mobile, para trabalhar com ele, são referência aos computadores portáteis, no caso, celulares, computadores e tablets, né? E
Vamos lá, os dispositivos móveis são tecnologias digitais que permitem a mobilidade e acesso à internet. Pode-se criar com exemplo de smartphones e tablets, né? Existem vários dispositivos móveis, como GPS, notebook, temos... Mas realmente na parte de mobile, a gente utiliza mais os dispositivos móveis como celular e tablets, né? São os smartphones. Os smartphones são considerados a evolução dos celulares por trazerem recursos mais relevantes e necessitam de um sistema operacional para desempenhar as tarefas nos aparelhos. O smartphone pode ser considerado um computador de bolso, por permitir a realização de atividades comparado a um computador. Um sistema operacional mais popular são os Androids, os iPhones e os iOS e os Windows Phone, né? Já o tablet é um dispositivo móvel apresentado nas condições semelhantes a um computador convencional ou a um notebook. Geralmente possui tela maior do que o smartphone, ele permite melhores condições de visualização. No entanto, esse tipo de dispositivo móvel realiza a mesma tarefa básica que o smartphone, variando de cores e modelos, né? Esse foi um pouco de definição aí em relação à área de mobile, na parte que o mobile trabalha. Existem vários tipos de dispositivos móveis, né? Móveis, mas na parte de mobile a gente trabalha mais com smartphone e tablet. Já o Tá gerenciamento... certo, Rodrigo. Muito bem. Tem mais alguma coisa para dizer? Acrescentar? Porque ainda tem o resto da equipe. Eu estou preocupada com o tempo. Tem um pouquinho a mais, né? Mas aí... Então pode falar. Seja mais... É isso sim. Conhecimento de linguagem de programação, né? Vamos lá, um pouquinho de conhecimento para desenvolver os Androids e iOS. A diferença do Android para o iOS. Embora o sistema seja bastante conhecido pelo público, em algumas peculiaridades deve-se olhar mais afinco que escolher as carreiras na área, né? Para começar, cada plataforma define o conhecimento no caso do desenvolvimento de Android, algumas linguagens de programação mais utilizadas são Java e Kotlin. Não sei falar muito bem essa palavra. Já no desenvolvimento de iOS, costuma-se usar os Object e o WinFi. Além disso, cada dessas plataformas possui vantagens e desvantagens, né? Que possam impactar no dia a dia do desenvolvedor e, portanto, devem ser considerados. Um exemplo mais usado o exemplo de um dispositivo mais usado no Brasil é os Androids, né? Mas tem mais Android do que o iOS. Então, a pessoa que quiser estudar essa área, ela tem que ter a tendência em ver quais são os aplicativos, que no caso, no Brasil, se usa mais o Android do que o iOS, né? Perfeito, muito bem. Vamos deixar os outros colegas complementar, Rodrigo, por favor, porque eu estou preocupada aqui com o tempo. Ok, professor. Tudo bem. Obrigada, Rodrigo. Nada. Bom, boa noite a todos. Sou Boa Rafael de noite. Oliveira Vieira. Vou apresentar sobre o diferencial. Bom, como o amigo já falou, aí a gente temos no desenvolvimento de aplicativos. Estou falando. De aplicativos móveis, nós temos dois principais sistemas, que são o sistema Android e o sistema Apple iOS, né? Bom, através de um planejamento, um projeto que o desenvolvedor vai fazer, ele vai determinar para que público-alvo ele vai desenhar, vai fazer o seu aplicativo, seja ele para Android, seja ele para iOS. Determinando isso, e também ele pode fazer um aplicativo que funcione nos dois sistemas, tanto para Android quanto para iOS. Depois que determinado isso, ele vai,
Através disso, ele vai fazer uma escolha de ferramentas que ele vai trabalhar e desenvolver o seu aplicativo. E eu vou listar aqui somente alguns principais ferramentas que são usadas em cada sistema. Em sistema híbrido, nós temos a linguagem mais usada é o JavaScript, o C, o Objective-C e o HTML. E no sistema Android, nós vamos ter a linguagem C++, o Java, o Fonti. O Fonti ele é mais fácil de ser descrito do que o Java, porém o Java, por ter uma grande linhagem de tempo, né, em uso, é mais comum. E também no sistema iOS nós temos a linguagem de Swift e Objective-C. Em comparação dos dois, o sistema Android, como ele é uma plataforma mais aberta, um sistema mais aberto do que em comparação ao iOS, de certo modo, acaba sendo mais utilizado pelos desenvolvedores, né? Bom, o framework, como o amigo Guilherme já explicou para a gente a definição, são ferramentas que o desenvolvedor vai usar para facilitar o desenvolvimento de um aplicativo, o jogo, quer seja. E eu vou citar aqui os mais usados também, vou cortar um pouco aí a apresentação. Nós temos os framework mais usados aí o Xamarin, que é da Microsoft, o React Native do Facebook, Ionic e o PhoneGate, que são ferramentas mais utilizadas no desenvolvimento de aplicativos e jogos para plataforma mobile, por eles aderirem tanto ao Android quanto ao sistema iOS, certo? Essa é a minha apresentação. Já, pessoal. Quem é o Alô, tá me próximo? ouvindo? Alô, alô? Oi, agora eu tô ouvindo. Opa, perfeito. Isso. Nossa, me assustei agora. Meu microfone parece que mutou sozinho. Vamos A voltar aqui. apresentação caiu aí, pessoal. Puder colocar de novo. Ok, tá ok. Deixa eu abrir aqui. Desculpa aí, parece que depois de um tempo ele para sozinho de gravar. Só um momento. Vamos voltar onde a gente estava falando, que agora a gente vai falar sobre a área de atuação. Um momentinho. Alô, tá me ouvindo ainda, né? Sim, sim. Vocês estão vendo o slide? Para mim está carregando aqui. Tá carregando? Ué. Calma aí. E agora? Tá rodando já. Ah, mas isso aqui é a área de atuação de front-end, cara. Somente foi pela confusão aí. Aqui a nossa internet não é uma das melhores, não. Professor, aproveitar aí só, enquanto o Carlos está colocando a parte dele ali, só realmente pedir desculpa aí, porque realmente alguma coisa aconteceu com o slide aí, a cor está totalmente estourada, muito ruim de ler e difícil mesmo, não estava desse jeito. Sinceramente, hoje tá estranho. Tá Olha, bem tu estranho. sabes, eu acredito que seja alguma coisa relacionada ao Chrome, porque eu tentei acessar agora, eu não consegui acessar o meu. Não sei se alguém está passando por isso, essa No Opera estabilidade. GX aqui, ele Estranho está mesmo. estourando realmente um pouquinho as cores.
Mas Sim, dá depois para vocês verem aqui, tranquilo, não é mesmo? dá para ouvi-los muito bem, tá? Opa, perfeito, então. Tranquilo. Então agora a gente vai aqui para uma parte bem resumida, que é as áreas de atuação. Onde esse profissional mobile atua? É tipo, não é muito complicado, para falar a verdade, mas é específico. Tenho que dizer que é específico. Porque o desenvolvedor mobile, ele vai ter que trabalhar dentro somente do telefone, basicamente. Por quê? Tanto que a linguagem de programação usada nele já é específica, como nosso amigo falou sobre ela. Mais especificamente, somente para telefone que a gente usa essa linguagem de programação. O desenvolvedor mobile, ele tem que, como o amigo Guilherme falou, ele tem que entender como funciona o celular de dentro para fora. Ou, entre aspas, um resumo, assim. Ele tem que saber como programar dentro do telefone o software de jogos, como a gente está aqui a imagem. Tem que aprender a utilizar o UI, o X. Ele tem que saber o banco de dados do telefone, onde está todas as informações, como organizar tudo. E também ele tem que fazer integração a dispositivos. Ou seja, ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele não pode simplesmente chegar e dizer que sabe. Ele tem que provar aquilo. Porque desenvolvedor mobile, como eu acabei de falar, é uma área muito delicada. Ele vai tanto desenvolver os aplicativos, quanto ele vai definir objetivos e até mesmo encontrar um público-alvo para eles. Vai ter que realizar testes para ver se está tudo funcionando perfeitamente e tudo mais. Tanto que há um bom tempo atrás, eu conheci um tio que ele tinha atuado nessa área de mobile. Ele falou que trabalhar nessa área naquela época era bem difícil. Até porque era muito complicado utilizar o telefone para fazer isso, né? Quanto era difícil encontrar um telefone que aguentasse certas coisas. Então, nessa área de atuação, hoje em dia, claramente, não é tão difícil de encontrar, mas antes foi muito difícil de encontrar pessoa capacitada para eles. Ou seja, alguém que atua nessa área de mobile tem que saber entrar de cabeça e entender bem como é que funciona o telefone e todos os dados que estão nele. Agora vou deixar meu amigo falar quanto um desenvolvedor mobile pode ganhar, a carreira dele. Boa noite, professora, de novo. Vou falar um pouco sobre a carreira e o salário mobile. A carreira mobile se refere ao desenvolvimento e criação de aplicativos móveis para dispositivos como smartphone e tablet. Essa carreira está relacionada à programação e ao design móvel de interface de usuário para os dispositivos. Resumidamente, a carreira mobile envolve a seguinte etapa: aprendizagem da linguagem de programação, design de interface de usuário, desenvolvimento de aplicativos, publicação e manutenção de aplicativos e aperfeiçoamento contínuo. Falar um breve resumo sobre a aprendizagem de linguagem de programação. Para entrar na carreira mobile, é necessário adquirir conhecimentos em linguagem de programação, como Java, Swift, Qt, eu não sei se é exatamente esse nome, e C+, entre outras. Essas linguagens são usadas para desenvolver aplicativos para os sistemas operacionais móveis, como Android e iOS. O design de interface de usuário. Além da programação, é importante entender os princípios do design de interface de usuário e a experiência do usuário. Isso envolve a criação de interfaces intuitivas, atraentes e fáceis de usar, levando em consideração as restrições e recursos dos dispositivos móveis. Para não prolongar muito, eu vou falar já quanto é o salário do mobile. O desenvolvedor Android Júnior recebe em torno de 4.300. O desenvolvedor iOS Júnior recebe de 3.000 a 4.000. O desenvolvedor Android pleno é de 7.500 e o desenvolvedor iOS 8.000. E o desenvolvedor Android Senior é de 10.000 e o desenvolvedor
iOS Sênior de 12 mil para cima. Professor, boa noite. Opa, boa noite. Pode passar. Agora chegou a minha vez, eu acho. Pode passar o slide, por favor. Eu acho que travou. Travou para mim ou para todo mundo? A internet é um pouquinho ruim, ela lenta. Então já posso iniciar, porque está em cima da hora já, então já vou iniciando. Já está assim. Vou falar um pouco das oportunidades de emprego e expectativas dessa área, né, do desenvolvedor mobile. Bom, primeiro eu separei alguns tópicos aqui, tentar ser o mais rápido possível, está em cima da hora. Primeiro tópico é a menor barreira de entrada desse mercado. O que seria essa barreira de entrada? Hoje em dia, o mundo mobile está muito com todos os cantos praticamente do mundo, né? Isso implica em ter muitas oportunidades e vagas de pessoas entrar nesse ramo, desenvolvimento, manutenção, criação. Nisso, se acarreta essa facilidade das pessoas que estão chegando agora no mercado de emprego, mercado aí, de entrar nessa área mobile, de conhecer, de estudar, de até mesmo arrumar emprego, conhecendo, ganhando experiência. E não tendo uma cidade tão grande, nenhuma necessidade tão grande de já chegar no mercado tendo muita experiência. A pessoa pode chegar, justamente como estava aí antes, ser um desenvolvedor júnior, né? E ir aprendendo, pegando os macetes ali, o modo com que é feito, com que as pessoas trabalham, as novidades, a qualidade. Outra coisa também que eu achei que é importante aí, que a pessoa visa muito, que é uma expectativa da galera que está chegando agora, são os salários atrativos que tem, né? Como você pode ver aí no anterior, nos vários anteriores, a chance de você ganhar um salário assim, com o quê? 18, 20 anos, e trabalhando muitas vezes em casa, com o conforto da sua casa, eu acho que chama muita atenção das pessoas de todas as idades, na verdade, né? Até os mais velhos estão se voltando para essa área, porque está sendo muito vantajoso, está sendo muito interessante. Realmente, você ganhar uns 3.500 ali, até mais, trabalhando em casa. E outra coisa também que eu aponto é o mercado de trabalho extremamente abrangente, porque além das diversas vagas que tem e oportunidades de aprender e de estar trabalhando, você pode trabalhar tanto com o Android, tanto com o iOS, às vezes tem uma afinidade com um, uma afinidade com o outro. Tem muitas ferramentas e linguagens que também podem ser trabalhadas pela pessoa, estudadas do mais difícil para o mais fácil. Tem o Swift, o Objective-C, JavaScript, Java, o Kotlin, React Native, entre outras, né, que tem aí, ferramentas e linguagens. Trabalhando também diretamente quem tem afinidade, quem gosta com jogos, e pessoas trabalhando mais na parte de sistemas e de aplicativos para o dia a dia, como de banco, de academia, desenvolvendo, fazendo manutenção, essas coisas. Encerro por aqui, tá certinho, 10 horas quase. Obrigado. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Opa, tô ouvindo, Rafa. Perfeito. Então, gente, faltou somente a minha parte, que acabou sendo pulada lá em frente, em front-end, que é também sobre perspectivas de trabalho. Eu vou fazer um resumo bem rápido mesmo, que está bem em cima da hora. Mas, enfim, dar uma iniciação bem breve aqui, que seria sobre a questão de expectativa no trabalho do front-end. Pequeno texto no início, que seria, resumidamente, então. Como sabemos todos, haverá uma grande demanda por novas habilidades nas áreas de tecnologia, e algumas delas até se tornam obsoletas. Mas, enfim, os cargos de tecnologia estão entre os mais relevantes para os próximos 5 anos. Essa demanda aumentou bastante mesmo após a pandemia do Covid-19, que, segundo pesquisas, até houve um aumento de 20% em relação ao mesmo período que teve em 2020 para 2021. Ou seja, houve um aumento de 20% desde então. A carreira de desenvolvedor front-end está entre as profissões mais promissoras do mercado até o momento, sendo consequência dos investimentos em transformação digital das empresas e disseminação de startups.
Adicionando também a informação de que, se buscarmos o LinkedIn por vagas para desenvolvedor front-end anunciadas em maio de 2022, encontramos mais de 2.000 em todo o país. Claro que isso também se deve ao aumento de plataformas, aplicativos e diferentes tecnologias. Em suma, a profissão também foi a mais procurada no Brasil por 3 anos consecutivos, segundo dados de pesquisas. Esse profissional pode encontrar vagas em diferentes tipos de empresas e tamanho, sendo mais comum também em empresas mais novas, como, por exemplo, uma startup. Também podendo atuar em grandes empresas de software, departamentos de TI corporativos, consultores e autônomos para pequenas empresas, além também de ter espaço no meio acadêmico para a realização de pesquisas. Ele também pode atuar em níveis de conhecimentos mais básicos até o modo mais avançado. Resumidamente, bem rápido, foi isso. Rafa terminou aí em cima do time. Tem mais alguém para falar, gente? Tem mais alguém? Não? Não. Considerações Acho que finais? Bem, Não. bem, aproveitar aqui, eu agradecer aí mais uma vez, pedir mais uma vvez desculpas aí, realmente o slide ficou feio, que tá bem difícil de ler mesmo, mas espero que a apresentação aqui tenha sido bacana para o pessoal conseguir assistir e entender basicamente como funciona, que existem alguns mitos, algumas coisas assim, é bacana que o pessoal aproveitou bem aqui para até esclarecer a questão das oportunidades, que basicamente, querendo ou não, o mercado de trabalho está bem aquecido aí, tem bastante oportunidade, mas principalmente para o pessoal que se profissionaliza, porque às vezes a gente ouve muito falar na questão, existe realmente uma grande concorrência, por exemplo, na questão do front-end, né? Às vezes o pessoal acaba vendo aquele curso, forme-se em 6 meses e garanta sua vaga amanhã, e aí todo mundo vai fazendo uma coisa e acaba que, poxa, todo mundo aprende, vamos dizer assim, mais ou menos, e não se destaca, consequentemente acha que, poxa, não tem vaga, mas não é que não tem, é porque você buscou se aprimorar, né? Mas, ao mesmo tempo, existem linguagens aí, existem até, como a gente colocou aqui, desenvolvimento híbrido, que é a parte que você desenvolve aplicativos para iOS e Android ao mesmo tempo. Existe frameworks, o Flutter, o React Native, que estão aí para facilitar essas áreas, né? E é como o nosso amigo aqui falou também, na parte que facilita o fato do próprio mobile não ter muita gente na área, o que tem uma barreira e uma concorrência menor. Então, o pessoal falou bastante aqui. Obrigado aí mais uma vez pela atenção de todo mundo. Desculpa os problemas técnicos aí também. Obrigado aí mais uma vez, pessoal. Júlio vai disponibilizar os slides lá também em condições melhores ali depois. Tudo bem, deixa eu finalizar aqui a gravação. Eu também. Opa. Feito. Não quero isso. Só um segundo. Tudo bem, gente, deixa eu falar aqui rapidinho as considerações finais. Mais uma vez, parabéns, tá? Parabéns, equipe.